Mateus capítulo 24, os versículos 45 até o versículo 51. Lembrando vocês que domingo que vem tem cantata hard rock de Natal, certo? Então chamem seus avós, seus amigos, seus inimigos, chamem quem vocês quiserem, vamos encher essa igreja de gente aqui, amém? E será uma bênção mais uma vez. É o terceiro ano que nós estamos fazendo. Esse ano nós não iríamos fazer, mas por forças maiores, depressão, né, espiritual, né, senti uma opressão, assim, não, tem que fazer, senão... Vamos lá, 24, versículos 45 até o versículo 51, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o entregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar rapidinho. Pai, nós queremos entregar, Deus, mais uma vez a Tua palavra diante do Senhor. Nós cremos na Tua promessa, Deus, que diz que a Tua palavra jamais volta vazia. A Tua palavra é semente, ela é vida. Só o Senhor tem o poder e a graça de nos conceder conhecimento, entendimento da Tua palavra. Por isso, Deus, nós colocamos nossas mentes cativas ao Teu Espírito agora. E pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu que estás neste lugar, Tu que estás em nós, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando se fala de fidelidade, vivendo numa geração a qual a gente está hoje vivendo, ela se tornou uma palavra meio que em extinção, né? Casamentos, a cada 2 casamentos, um termina em divórcio. E eu não estou falando necessariamente de adultério, estou falando de fidelidade no sentido de compromisso. Você faz um compromisso para o resto da sua vida com alguém que você ama e fala assim, olha, irei até o fim. Essa semana eu tive uma conversa com a Kátia e a gente está vivendo um momento meio de briguinhas, né? E eu falei para ela assim, olha, mais do que nunca eu amo você. Eu amo você porque nós dois não fomos feitos para estar juntos. A nossa estrutura emocional, eu sou mais ruim que o cão, né? E você é uma mocinha legal, né? Entendeu? Então, essa questão de incompatibilidade de gênios é uma grande verdade entre eu e a Kátia, né? Então, mais do que nunca, você só permanece porque você ama. Então, essa conversa fiada que o diabo inventou e plantou no coração desse mundo, e principalmente dentro da igreja, de que por incompatibilidade de gêneros você não permanece junto, né? Isso é uma mentira do diabo e eu não aceito a minha vida. Amém? Eu e ela brigamos muito, mas consertamos muito tudo aquilo que acontece. Não há uma noite que dorme virado de costas, emburrado, tudo é consertado em nome de Jesus. Então, mais do que nunca, fidelidade é uma palavrinha que está em extinção nesse mundo. E isso tem adentrado na igreja, isso tem feito parte da minha vida e da tua vida. Quando se fala de fidelidade, a gente tem esquecido um pouco do significado dessa palavra. E essa parábola, ela tem algo poderoso, porque ela diz muito daquilo que eu e você temos vivido dentro do reino. Porque ela fala que Jesus confia a mim e confia a você algumas coisas com relação ao reino. E nós somos responsáveis diante de Deus de dar uma resposta diante daquilo que nós temos em mãos, daquilo que nos é confiado, né? Então, fidelidade, ou a palavra fiel, no dicionário ela diz assim, é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. É firme, honesto, pontual e perseverante. Principalmente essa palavra perseverante. Fidelidade é perseverança. É você ficar até o fim dentro daquilo que você se compromete a fazer diante de Deus. Dificilmente você vai me ver desistindo de alguma coisa. Vontade você tem o tempo todo de desistir de certas coisas na vida. Até da tua fé. Isso é uma coisa que você tem. Depende do dia, depende da dedada que você dá na quina da cama, né? Aquele dia é um dia que literalmente você está disposto a chutar o balde. Achei muito legal isso que o Alex falou agora na hora das orações por enfermos, que ele falou assim que a nossa fé tem que ser
maior, né? Proporcional ou maior do que o nosso problema, né? Nosso problema está aqui nesse nível. A minha fé tem que sobrepor a isso, porque se o meu problema é maior que a minha fé, há algo errado comigo. Vocês concordam? Que há algo errado nisso? Então, perseverança é uma palavrinha que está faltando na minha vida, está faltando na tua vida. Eu não desisto dos meus ministérios, eu não desisto do meu casamento, não desisto da minha paternidade, não desisto da minha família, não desisto do Deus a quem eu creio. E nós temos que ser dessa forma todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Até o fim. Até o fim. Até que se cumpra o fim. Nesse mundo eu tenho que estar ali. Você vai ser balançado pelo vento. Você vai ter que nadar contra a correnteza. Os princípios desse mundo, mais do que nunca, estão vindo contrários àquilo que Deus implantou no reino dele há milhões, há milhares, há centenas, há 1000 anos atrás ou mais. Os princípios de Deus são eternos. Estão nele. Quando ele criou esse mundo, foi plantado nesse mundo e estão aí. E esse mundo que está aí fora, mais do que nunca, está deixando Deus de lado. E nós somos essa geração sendo desafiada a nadar contra tudo isso. Você está disposto a isso? Ou isso é uma conversinha para os outros? Quem quer ser fiel a Deus aqui, em nome de Jesus, levanta a sua mão e fala, eu quero. Amém? No entanto, a palavra infiel, ela tem duas palavrinhas meio pesadas para mim, que é uma palavrinha que, sinceramente, eu não gostaria que ninguém me chamasse por esses nomes. A primeira delas é desleal. Infidelidade tem a ver com deslealdade. Uma pessoa que não é leal. É algo pesado você ouvir de uma pessoa assim, você é um cara desleal. É uma coisa que eu não quero ouvir de ninguém. A não ser do diabo, né? Se o diabo chegar e falar, você é desleal a mim. Falo, amém, glória a Deus, né? Agora, se ele falar que eu sou leal a ele, então eu vou ficar bravo. A segunda palavrinha é traidor. Infidelidade tem tudo a ver com traição, com ser um traidor. Isso não significa necessariamente com aquele que erra o alvo, mas necessariamente de uma condição em que eu permaneço. Porque Deus sempre está disposto a dar a mim e a você uma segunda chance. Isso é praxe. Nós temos um Deus que todas as manhãs as misericórdias dele se renovam na minha vida. Eu não sei como é que funciona isso com vocês, mas todas as vezes que eu dormi, não estando muito legal comigo mesmo, com a vida, com o ministério, com a igreja, com o casamento, com sei lá o que mais, né? As minhas frustrações estão sobre a minha vida e eu vou me deitar, vou colocar a cabeça no travesseiro. Sempre quando eu coloco a cabeça no travesseiro, algo em mim grita, amanhã cedo será um novo dia. Amanhã é um novo dia em que a misericórdia de Deus na minha vida vai se renovar e eu vou enfrentar a vida com outro ânimo. E literalmente é isso que acontece na minha vida. Dificilmente, no outro dia, eu acordo deprimido, graças a essa fé e a minha esperança. Óbvio que cada um vai lidar com a sua fé da sua maneira, mas é hora de nós começarmos a permitir que o perdão de Deus encarne na nossa vida, amém? Porque tem muita gente carregando uma culpa aí, que Deus já perdoou há muito tempo, e você precisa largar isso em nome de Jesus. Você precisa dizer um basta para isso. Quando você não se permite ser perdoado por Deus, você está dizendo que o teu problema é maior que a cruz. Que o teu problema é maior que aquele sacrifício que ele fez naquela cruz. Que nós tenhamos graça diante de Deus para nos apegarmos à cruz em nome de Jesus, amém? A cruz significa literalmente isso. Eu sei que muitas vezes quando a gente lembra da cruz, a gente está pensando num Deus que foi crucificado, num Cordeiro Santo, né, que morreu a minha e a tua morte. Mas ela é muito mais do que isso. A cruz também significa que é eu e você que estamos lá pregados naquela cruz. A conversão de Filipe Yancey foi muito interessante, porque Filipe Yancey ele era um cara cético, ele era ateu, e ele usava muito... Ele era muito irônico, né? Gostava de brincar com as coisas de Deus. Então ele tinha amigos crentes na faculdade e ele começou a falar a linguagem gospel, né? O evangeliquez. Então ele aprendeu a falar evangeliquez, ele começava a se relacionar com os crentes, falava aleluia, glória a Deus, e orava, né? Fazia toda a encenação evangélica que eu e você conhecemos de trás para frente. Ele sabia fazer, né? E certa vez ele estava num grupo de oração, numa reunião de oração, um grupo. Ele era tão cara de pau que ele participava todos os dias das reuniões de oração. Ele orava mais que nós, para você ter uma ideia, né? E ele teve uma revelação de Deus naquela reunião.
Ele literalmente viu a ele mesmo pregado numa cruz, sangrando, esfolado vivo. E naquela hora, Jesus falou para ele, falou assim, olha, isso era o que tinha que ter acontecido com você, mas eu substituí você. Eu subi naquela cruz e eu morri a tua morte, Filipe. Filipe, naquele dia, entregou a vida dele para Deus e hoje é a bênção que ele é. Os livros dele têm edificado as vidas por aí, transformado as vidas. A minha vida foi transformada pela palavra, pelos livros que esse homem tem escrito. Sou um fã de carteirinha de Filipenses. Quem já leu Filipenses aqui, levanta a mão. Amém. Eu quero exortar os outros 70% que não levantaram aí, né, que vocês leiam Filipenses, porque é muito bom. É muito bom. Amém? Não deixem de ler a Bíblia para ler Filipenses, mas leiam Filipenses. Amém? Então, infidelidade tem a ver com essa questão de desleal e traição. Traidor. Ninguém gosta de ser chamado de traidor. A gente pensa em Judas, né? A gente pensa em Judas, é uma coisa que ninguém quer ser chamado, né? Ô Judas, né? Quem quer ser chamado de Judas, né? Ter a fama de Judas. Ninguém quer ter esse tipo de fama. É interessante que Jesus ele coloca nessa parábola uma bem-aventurança ali. Ele fala, bendito, você é bendito se quando o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com os seus anjos, ou quando você for pego inesperadamente pela morte, ou seja qual for a situação em que você for pego, a Bíblia está dizendo que você é bem-aventurado quando você for pego servindo. É isso que ela está falando. Bem-aventurado aquele que for pego servindo. Não sei de que forma, não sei de que maneira, mas cada um de nós que estamos aqui, sabemos, temos algo que Deus confiou nas mãos. Que Deus colocou e falou assim, isso é teu, cara. Trate ele com fidelidade, com lealdade. Se você for infiel diante disso, você está sendo desleal para comigo e você está traindo o reino de Deus. Quantas vezes eu quis fugir do meu ministério, eu quis fugir de quantas coisas que Deus me confiou, né? E todas as vezes que eu pensei nisso, eu lembrei um pouco da história de Jonas, eu lembrei um pouco da história de meu pai, história de outras pessoas que eu conheci e que largaram o reino de Deus, né? Eu tinha um amigo meu que era um grande vocalista, esse cara. Eu não vou citar o nome dele para não expô-lo. Cantava numa grande banda de metal que eu conhecia, eu era fã de carteirinha dessa banda. Moral da história é que esse cara se desviou e há pouco tempo atrás encontraram ele e me trouxeram a notícia. Cara, lembra aquele cara lá? Lembro. Pipe, encontrei o cara. O cara está sem nenhum dente na boca, bêbado, jogado para as traças, vivendo na rua. Talvez eu e você não estejamos necessariamente banguelas, né? Banguelas, vivendo na rua, vivendo jogado ao vento. Mas eu não sei se diante de Deus existe alguma diferença entre uma pessoa que literalmente está vivendo na mendigância aí fora, né? Ou aquele cara que deu as costas para Deus. Não sei se tem uma diferença diante de Deus. É muito sério quando Deus me confia algo e eu não coloco aquilo em ação. Você imagina um médico, por exemplo, que ele compra o diploma dele. Você se colocaria numa situação e deixar esse cara tocar no seu corpo, numa cirurgia? Acho que não, né? Acho que ninguém confia nisso, né? Ou seja, quando você vai no médico, você confia que aquele cara fez tudo certinho, né? Que aquele cara no mínimo estudou, que aquele cara teve uma parte prática daquilo, que aquele cara é um profissional naquilo que ele está fazendo. Né? Diante de Deus, eu e você somos chamados para fazer as coisas de Deus com excelência. Com toda a excelência devida, nós devemos fazer as coisas para Deus. Porque Deus está dizendo que quando Ele voltar, Ele quer pegar você servindo. Sendo fiel a Ele, em nome de Jesus. Amém? Ele fala então que, vamos imaginar aqui, por exemplo, que, mais 5 minutos.
que daqui 5 minutos, daqui 5 minutos não, vamos dar um pouquinho mais de tempo, né? Porque se fosse 5 minutos não daria muito tempo. Digamos que daqui uma semaninha, eu, o profeta Pipe, eu recebo uma revelação de Deus aqui nesse momento, né? Eu digo para vocês, irmãos, o Senhor Jesus me falou que daqui a uma semana Ele voltará. O que... Extra, né? O que, claro que vocês não iam acreditar, né? Não sei nem porque eu estou falando isso, mas digamos que vocês acreditaram. Vamos inventar essa questão aí. Digamos que vocês acreditaram que Jesus vai voltar daqui uma semana. O que isso provocaria na tua vida? O que você faria? Podia tocar no final essa música aí. O que você faria? O que você faria se você tivesse uma semana? Não quero que você fique rindo e achando isso uma piada. Eu quero que você, nesse momento, você leve isso a sério. Mudaria algumas coisas na tua vida? Ou não? Teria alguma mudança em mim? Será que essa semana, finalmente, em nome de Jesus, eu acordaria mais cedo para ter um tempo de oração com Deus? Será que finalmente essa semana eu teria coragem, a cara de pau, de falar de Jesus para o cara que senta no meu lado no ônibus todos os dias? Será que eu teria coragem, intrepidez de falar para o cara do meu trabalho que nunca ouviu falar a respeito da graça e do amor de Deus? Será que algo provocaria em mim mudança? Eu estou dizendo que se isso não está acontecendo em mim, em você, eu e você estamos muito perto dessa palavra infiel. Porque Deus confiou em mim e em você o Evangelho da Graça. Deus confiou em mim e em você um ministério, algo para servir o reino dele. O reino de Deus hoje não alcançou o mundo como deveria ter alcançado, porque a igreja não tem feito o seu papel como deveria estar fazendo. Porque muitos daqueles que estão sentados aqui nessa noite, talvez eu mesmo não esteja cumprindo o meu chamado como deveria estar cumprindo. Você não precisa fazer muita coisa. Quando a gente pensa em ministério, a gente pensa em ministério de louvor, pensa em ser pastor. Não estou dizendo a respeito disso. Eu estou falando pelo menos daquelas coisas que você tem convicção na tua vida, que Deus te chamou para fazer e você insistentemente não tem feito. O mínimo que nós temos que fazer dentro do reino de Deus é orar. A segunda coisa é pregar o Evangelho. Gente, hoje nós temos as ferramentas mais poderosas da história para pregar o Evangelho. Internet. Eu sou uma pessoa tímida, Pipe, tenho uma vergonha de chegar nas pessoas e falar de Jesus para elas. Pô, mas e-mail também é cara de pau, né? Se você não tem coragem de mandar um e-mail para uma pessoa que você conhece, fala assim, olha, meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga. Eu queria dizer para você que eu nunca tive coragem de falar isso para você pessoalmente, mas eu queria escrever algo para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, a hora que você quiser. Não necessariamente à noite. Mas eu queria dizer para você que Jesus Cristo morreu numa cruz por você, que Ele te ama, que Ele tem um projeto na sua vida, tem um plano na sua vida. Como a gente deixa passar essas coisas, né? Eu acho poderoso quando você lê o livro de Atos, você lê as cartas de Paulo, você vê um homem que não tinha praticamente nenhum tipo de recurso. Eu estava conversando com o Léo na quarta-feira, eu falei assim, Léo, como que a gente sobrevivia sem internet antes? Eu tento imaginar minha vida sem internet, eu quase fico louco. Como é que você conseguia se comunicar com o mundo, saber das coisas antes, sem internet? Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas a gente estava lá, Paulo não tinha nenhum tipo de recurso. E aquele homem fez um estardalhaço na sua geração e no mundo antigo. Deus está te chamando para um tempo de fidelidade a Ele, em nome de Jesus, amém. Aquele que pega o seu ministério e dá as costas para Deus, aquele que pega o seu chamado
e não abraça ele com coragem e intrepidez, é como um soldado que abandona o seu pelotão no meio da guerra. Aquele soldado que olha o inimigo e diz assim, ó, fui, e deixa os irmãos na mão do inimigo. O Senhor Jesus, quando vira esse mundo, Ele quer te encontrar servindo a Ele. Te encontrar servindo a Ele de todas as formas e maneiras. A prova de que sou infiel é quando o meu ministério está morto. Ele só tem casca, mas por dentro ele é vazio. A prova de que sou fiel é quando Deus me confia mais e mais o seu reino. Você quer saber a prova de que você é fiel ou você não é fiel? É aquela coisa. Se Deus te confiou algo e até hoje você está na mesma, não saiu disso, isso é uma prova de que você está sendo infiel com aquilo que Deus te confiou. Agora, se você percebe que a cada dia Deus te confia algo mais, significa que você está pegando aquilo que Deus tem te confiado e acrescentando cada vez mais coisas na sua vida. Porque esse é o propósito do teu ministério, do teu chamado. Em nome de Jesus, o ano que vem nós queremos abrir pelo menos mais 2 Gólgotas, né? Uma em Pinhais, que já é o alvo, né, Rodrigo? Se Deus quiser, lá por fevereiro a gente está começando um trabalho lá, em Pinhais, e há outras localidades aí que a gente está em mente, e nós precisamos levantar pastores aqui, nós precisamos levantar servos de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que 70% dela está inserida em ministérios. E isso é um triunfo. Isso é uma bênção para nossas vidas. Amém? Mas eu sei que também tem muita gente querendo chutar o balde e desistir do seu ministério. E eu queria exortá-los nessa noite a permanecer fiel a Deus em nome de Jesus até o fim. Talvez você pergunte para mim assim, Pipe, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho nenhum dom, nenhum talento. Eu acho impossível você ser tão ruim assim. Você não pode ser tão desprovido de graça assim na vida. Entendeu? Não pode. Porque se Deus usou a minha vida, se vocês me conhecessem há 18 anos atrás, vocês jamais diriam que eu poderia estar onde eu estou hoje. Jamais diriam. Pena que eu não gravei um vídeo da minha jacuzice há 18 anos atrás. Pena que eu não tinha um vídeo... tem fotos que definem um pouco. Mas como eu só lamento não ter isso hoje. Uma das coisas que me faz valorizar um pouco disso daqui, se Deus quiser a gente vai conseguir transformar isso em DVD para que vocês assistam e também passem a valorizar um pouco disso daqui. Eu hoje estava assistindo um videozinho lá em casa do tempo das Adoquinha, quando era lá na Clotária, Portugal, quando era pequenininho, né? Quando era aquela coisinha. Mas aquele vídeo que ele viu lá, ela foi a fase boa. Eu tenho uns vídeos lá em casa que é assim, eu e meia dúzia de peão sentado assim. O louvor, uma benção. Você vai ver, maravilha. Naquele tempo lá. Então, quando eu olho para aquilo, eu chego até a ficar deprimido. Tem gente que sente saudade daquele tempo, eu não sinto nem um pouco. Porque só Deus sabe quão dificultoso eram algumas coisas ali. Haviam bênçãos, mas hoje nós temos bênçãos também da mesma forma. É tremendo ouvir isso que o Alex falou aqui. Antes eu era assim. E através desse ministério, Deus mudou a minha vida. Se não fossem a vida de vocês sendo transformadas semanalmente aqui nesse ministério, ouvir esse testemunho da Casey que fala, eu era assim, eu achei que nunca ia mudar e Deus mudou a minha vida através desse ministério. Esse é o maior prêmio que nós como igreja temos, porque isso é um trabalho de um todo, de todos nós. Não é um trabalho meu e da Kátia. Eu e a Kátia temos o nosso ministério pastoral exercendo aqui dentro, sendo exercido aqui dentro, mas cada um aqui desempenha o seu ministério e como um todo essa igreja se transforma no que ela é, num instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouco nessa noite. Certa vez, Edmund Burke, ele disse o seguinte: tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Sabe,
Às vezes quando as pessoas me perguntam assim, ô Pipe, como é que está o satanismo em Curitiba? Como é que está a igreja do diabo em Curitiba? Não sei o quê. Eu falei assim, cara, tudo que eu estou preocupado na minha vida, aliás, nada do que eu estou preocupado na minha vida diz respeito ao inferno, ao diabo e aos seus anjos. Mas algo que eu estou muito preocupado e sempre estive, é que a igreja exerça o seu chamado sobre a terra. Eu não temo o inferno, não temo o diabo, mas eu tenho medo quando a igreja não exerce o seu chamado sobre a terra. Porque a única forma do mal triunfar nesse mundo é se eu e você deixarmos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante da Tua majestade, da Tua grandeza. Te somos gratos pela Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Tu és fiel. Nós podemos dizer isso todos os dias, Senhor, que o Senhor é fiel em nós. Jesus, o Senhor trouxe todos que estão aqui nessa noite, é porque o Senhor quer falar a cada um que está aqui nessa noite. Ninguém entrou neste lugar, Senhor, coincidentemente, Pai. Todos os que o Senhor trouxe aqui. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou aqui nessa noite. Deus está falando que Ele quer você. Deus está falando para você que Ele quer usar a tua vida para ser um instrumento poderoso nessa cidade, em nome de Jesus. Deus quer usar a tua vida para alcançar os sonhos dEle nessa cidade e neste mundo. Pai, nós queremos pedir graça nessa noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Graça, Senhor, e ânimo, intrepidez e força, Senhor, para sermos fiéis ao Senhor. Não queremos ser vistos como traidores do Teu reino, Senhor, como desleais ao Teu nome, Senhor. Por isso, nessa noite, Jesus, mais uma vez, derrame na nossa vida a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, porque somente pela Tua graça nós alcançaremos, Senhor. Alcançaremos o Teu coração, Deus, e cumpriremos o nosso chamado em Cristo Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. Amém. Amém. Oi.